Olá, seja bem-vindo à série Vida Transformada, Liderança para o Discipulado. Tema de hoje, o medo da morte. Na aula passada, nós paramos a nossa trajetória com Pedro em alta. Nós estamos analisando, dentro desse bloco de estudos, a vida de Pedro de uma forma muito especial, porque de todos os apóstolos, eu considero Pedro um dos mais completos no sentido de aplicação à nossa vida. Em algum momento você vai se identificar com Pedro em alguma circunstância. Então, nós vamos fazer esse bloco baseado na vida de Pedro, mostrando para nós, por tabela, a maneira como Deus se relaciona conosco e o que ele espera da gente. Nós começamos lá com Pedro, às margens do mar da Galileia, uma pessoa totalmente desconectada do plano, não é, de Jesus, em outras palavras, sem um contato pessoal com Cristo, e a partir do chamado de Pedro, agora a vida de Pedro começa a ser transformada, ele vai tendo uma vida transformada. E quando nós chegarmos no final dessa trajetória, você vai ver o que Deus realmente deseja fazer com a sua vida, certo? Pedro, nesse contexto, se relaciona à sua pessoa, a você mesmo. Poderíamos ter pego outro personagem bíblico. Cada personagem bíblico se encaixa em algum espaço, né, como modelo para nós. Mas Pedro, no meu ponto de vista, é um dos mais completos que nós precisamos ter. Muito bem, vamos ler o texto novamente, onde paramos ontem. Livro de Mateus, capítulo 16, versos 13 em diante, diz assim: Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, terminamos ontem com Pedro em alta, não é? Na aula passada. Ele foi o discípulo que mostrou aos demais a sua convicção, que era a convicção praticamente de todos. Os discípulos não consideravam Jesus como uma pessoa comum ou apenas como um profeta. Jesus era o Filho do Deus vivo. A pergunta que eu te faço nesse momento é: se Jesus é o Filho do Deus vivo, ele é o detentor de todas as coisas. Ele é aquele que sabe todas as coisas. Tudo está sob o controle dele. E se tudo está sob o controle de Cristo, por que sofrimento e morte? Você já parou para pensar nisso? Por que as pessoas sofrem, morrem? Por que tem que haver tudo isso no nosso mundo? Se Jesus é o Filho do Deus vivo. É muito importante que você vá até o final desta série. Não desanime, não pare pelo caminho, tá bom? Nós poderíamos já ir ao final, mas tem muita coisa para nós conversarmos, para vocês entenderem, para nós discutirmos, até que nós possamos chegar juntos a uma conclusão, tá certo? Essa conclusão que Pedro chega é aceita por Cristo, porque o próprio Cristo ele faz a afirmativa no versículo 17 ao dizer: Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, o próprio Deus reconhece a identidade de Cristo. Essa identidade é manifestada, por exemplo, por ocasião do seu batismo. Quando Jesus é batizado, ao sair da água, o Espírito Santo desce sobre ele em formato de pomba e uma voz audível é ouvida dizendo: Este é meu filho amado. Então, a realidade da vida de Cristo é uma realidade muito completa para nós. Por isso, a nossa vida só está segura nas mãos dele. E agora, esse Cristo, que é o Filho do Deus vivo, ele vai dizer o seguinte: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Há um erro aqui de análise de texto ou de interpretação de texto. Muitas pessoas analisam a Pedro como sendo a pedra. A palavra Pedro, Petros, quer dizer pedra. Assim como a palavra pedra mencionada aqui também quer dizer pedra. Só que a palavra Pedro significa pedregulho. Não é uma pedra com sustentabilidade.
palavra Pedro é uma espécie de pedregulho. Agora, a palavra pedra mencionada aqui, referindo-se à pessoa de Cristo, significa rocha. Então, tu és Pedro, ou seja, um pedregulho, certo? E sobre esta pedra, no caso Cristo, esta rocha, edificarei a minha igreja. Então, a igreja de Cristo seria edificada sobre Cristo e com um propósito específico, que é a destruição do mal. Agora, para nós, a destruição do mal se dá com uma arma. Eu tenho aqui um fuzil, uma metralhadora e eu vou matar o inimigo, vou destruir o mal. Deus não destrói o mal com o mal. Deus destrói o mal com o bem. A maneira como Deus vai destruir o mal é uma maneira totalmente diferente da que a gente usa. O mal é destruído por si mesmo. As pessoas precisam evidenciar de que o mal não compensa e de que Deus verdadeiramente é bom, ao ponto de dar sua vida por nós. Agora, a partir dos próximos versos, Jesus vai falar sobre a verdadeira essência do cristianismo. Porque até aquele momento os apóstolos tinham uma visão muito política da religião. A religião e política estavam muito ligados no contexto deles aqui. Eles viam a Cristo como um líder religioso, sim, mas eles também viam a Cristo como um líder político, que livraria eles das circunstâncias negativas que o Império Romano estava impondo sobre eles. E também se viam em condições políticas de favoritismo. Por exemplo, Tiago e João. Um queria ficar à direita, outro queria ficar à esquerda. Ou seja, um queria um cargo importante, o outro também queria um outro cargo tão importante quanto. E havia uma certa disputa entre os discípulos para saber quem seria o maior ou quem seria o menor. Esse texto aqui ele é muito importante no capítulo 16. Muito importante mesmo. Tanto é que amanhã nós vamos analisar mais um pedaço desse texto aqui, tá? Mais um pedacinho. Bom, vamos lá. Agora que eles já entendiam que Cristo não era uma pessoa comum, que ele era o Filho do Deus vivo, eles estavam preparados para ouvir de Cristo o verdadeiro sentido da missão. Ao irem para Cesareia de Filipe, eles estavam pensando que Jesus queria ter um particular com eles. Uma revelação do tipo assim: Pedro, você vai ser meu líder militar. Tiago, você vai cuidar, digamos assim, da parte da infraestrutura. Ô, Mateus, você que gosta de mexer com dinheiro vai cuidar da tesouraria. Talvez eles estivessem pensando quais funções eles teriam. Porém, Jesus não ia expor a eles funções, mas ia mostraria a eles a essência do cristianismo. Então, a partir do versículo 21 do capítulo 16 de Mateus, diz assim: Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Jesus não falou de aumento de salário. Jesus não falou de melhorias na questão de imóveis para se morar. Jesus vai falar para eles de sofrimento e morte. Interessante, não é? Você não vai ver Deus nesse mundo se você tem planos de ver um mundo maravilhoso, tudo funcionando direitinho, não vai acontecer. Não agora. Depois da volta de Jesus, tem todo um contexto aí, quando essa terra for renovada, aí tudo bem. Você vai ter um mundo perfeito de novo. Mas agora não é o momento disso. Agora o que você tem que entender é o seguinte: nós estamos vivendo um drama chamado o Grande Conflito, onde o bem está lutando contra o mal. E este mundo está nas mãos do mal. E todas as vezes que uma pessoa de bem vai tentar fazer alguma coisa no sentido de salvar pessoas espiritualmente, o mal vai agir. É verdade, pastor? É verdade. Pare e analise a vida de todos os profetas que viveram. Foi fácil a vida deles? Analisa, por exemplo, Daniel. Foi fácil a vida de Daniel? Não foi fácil. Analise a vida, por exemplo, de Jeremias. Foi fácil a vida de Jeremias? Não foi fácil. Analise o Novo Testamento, João Batista teve sua cabeça cortada. Foi fácil? Não foi fácil. Todos os apóstolos foram assassinados, com exceção de João. Todos. João só não foi porque Deus não permitiu.
Analise a cruz do Calvário. Foi fácil? Não foi fácil? Você está percebendo? Oi, acorda. Nós estamos querendo a vida eterna, mas também queremos a vida aqui. Oi, acorda. Analisa a Idade Média, o que acontecia na Idade Média quando as pessoas se levantavam contra o governo no que se refere a questões religiosas. Lembra das fogueiras, dos bens confiscados, dos martírios? Oi, acorda! Lembra dos coliseus, das arenas, onde as pessoas eram queimadas vivas? Então entenda, vivemos em um mundo mau. Se coisas boas estão acontecendo para você, levante a mão para o céu, porque Deus está cuidando de você. Existe uma coisa que chama-se intervenção. Nós não estamos no planeta de Deus e o diabo está mexendo aqui. Não. Esse planeta foi criado por Deus e entregue à raça humana. Só que a raça humana entregou esse planeta nas mãos de Lúcifer. Nós vamos estudar isso posteriormente com vocês. Então, quem domina aqui é o mal. Mas Deus interviu aqui para salvar seus filhos. E em função dos seus filhos é que bons e maus estão recebendo a graça divina. A Bíblia diz que Deus faz nascer o sol sobre bons e maus, faz vir a chuva sobre bons e maus. O dia em que Deus remover suas mãos, todo mundo está lascado. Mas o mal, ele impera. E agora Jesus está falando que no ministério dele, no governo dele, não haveria os privilégios que eles estavam querendo. Eles não andariam de carro zero, nem morariam em mansões, nem usufruiriam de bancos com muito dinheiro. Não haveria essa possibilidade agora. Mas o que aconteceria com eles seria sofrimento e morte. As pessoas que trabalham comigo sabem disso. Eu sou um alvo muito fácil. As pessoas com facilidade sabem a minha posição. Existem pessoas que ficam mascarando a vida, né? Jesus era um alvo muito fácil. Ele não queria enganar ninguém. Ele sabia que dentro de pouco tempo ele partiria, cumpriria seu papel aqui, partiria e deixaria aqui os seus apóstolos, seus discípulos, a você e a mim, para continuarmos a obra. E Jesus não está querendo enganar você. Olha para mim, Lucas, mas eu não estou te vendo. Eu também não, mas pela fé, olha para mim, por favor. Jesus não quer enganar você, dizendo que você vai ser 1001 maravilhas feliz aqui nesse mundo, pois não vai ser. Não no sentido do que o mundo espera da gente. A felicidade para o mundo são coisas. A felicidade para Deus são pessoas, são criaturas. Mas por que, pastor? Eu vou te responder essa pergunta daqui a pouco, mais para frente. Eu quero responder dentro quando você estiver maduro para isso. Mas nesse momento, nessa história, não pense que a história de Mateus, aqui capítulo 16, é para o contexto deles, é para o seu contexto. Jesus está falando contigo, está levando você à parte, num ambiente à parte, para conversar com você olho no olho. Foi isso que ele fez em Cesareia de Filipe. Ele levou naquele ambiente onde as pessoas pagavam para ir. Você está entendendo? Mais ou menos dizendo assim, se você quer o mundo está aí, aproveite o mundo. Porém, o que eu tenho para te oferecer não é o mundo. Se você quer os prazeres, quer a orgia, quer a prostituição, quer o dinheiro, quer a fama, aí está. O diabo já está te oferecendo tudo isso. Ele me ofereceu quando eu comecei o ministério. Aproveite isso. Agora, se você quer meu reino, o meu reino é sofrimento e morte. Não que eu queira o sofrimento e morte, mas eles serão inevitáveis, porque nós estamos em guerra. E em uma guerra há sofrimento e morte. Então entenda, se você está aceitando o chamado de Deus para o ministério, eu não vou ser um pastor. Quem disse? Se na sua casa existe uma ovelhinha, você deve ser pastor sim. Ou uma pastora. Basta ter uma ovelhinha para cuidar.
É tão importante ter uma ovelhinha e cuidar dela. Não estou dizendo para você, eu sou pastor há 24 anos. Desde que eu fui fazer a faculdade de teologia já faz 28 anos. Desde que eu aceitei esse ministério já fazem quase 30 anos. Ah, é uma vida boa. Não é. Eu acho que é uma vida gratificante, isso sim. Mas vida boa não é. Eu preferia estar lá com a minha família, trabalhando na lavoura, cuidando de bicho, que dá muito menos dor de cabeça que cuidar de gente. Sou muito feliz, sim, como pastor e quero dedicar minha vida toda ao ministério. Mas o que eu quero dizer para você nesse momento, você que está me ouvindo aí, não sei se você está sentado, deitado, andando, sei lá o que está fazendo. Acorda. Você acha que Jesus está chamando apóstolos lá do Antigo Testamento, do Novo Testamento? Ele está chamando você. Chegou o seu momento, é o meu momento. Quem você acha que vai fazer a obra? Ah, Lucas, mas o que eu tenho que fazer? Nada, você não tem que fazer nada. Você não consegue nem levantar de manhã. Tudo quem faz é Deus por ti, porque Ele efetua em você tanto o querer quanto o realizar segundo sua boa vontade. Você precisa apenas confiar nele, estudar a sua palavra, a Bíblia, e dizer assim, Senhor, faze de mim um pastor. Eu não sei ser pastor, mas você me ensina. Da mesma forma que você chamou a Pedro lá na beira do mar, dizendo, eu vou fazer de você um pescador de homens, faze de mim um pastor, um cuidador de outras pessoas. Alguém que priorize a vida espiritual da sua família. É muito importante isso. Agora, então, os discípulos ouviram falar da verdadeira essência do cristianismo. Jesus não queria enganá-los. Jesus estava dizendo a eles o seguinte: que tudo aquilo que estava no coração deles não seria realizado. Eles seriam perseguidos, seriam maltratados e mortos. Mas ele começa falando sobre ele mesmo. Ele vai dizer que ele seria perseguido, que ele seria maltratado e que ele morreria. E o que acontece na vida de uma pessoa quando descobre isso? Então, nós encontramos a base do texto de hoje, que é medo da morte. Ninguém quer morrer. Então, aquele mesmo Pedro que havia falado, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e recebeu aquele lindo elogio de Cristo, ele vai chamar Jesus à parte. Olha só o que diz no versículo 23 do capítulo 16 de Mateus. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Olha só, olha a unha de Pedro. Pedro dando uma dura, chamando a atenção de Cristo. Ele olhou para os discípulos e disse: Pessoal, fiquem aí cantando, lendo a Bíblia aí, que eu vou conversar aqui com o mestre aqui à parte, só um pouquinho. Chamou Jesus à parte e deu uma dura nele. Senhor Jesus, não fala isso. Esses homens deixaram casa, família, tudo para te servirem. Já faz mais de 3 anos que eles te seguem. E você vem falar de sofrimento e morte? Se você falar disso, você vai perdê-los, vai perder seu eleitorado. Então Jesus olha para Pedro e responde o que está no versículo 23, dizendo: Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Esse verso, ele é um verso muito completo. O primeiro passo, Jesus não está falando com Pedro aqui, mas está falando com o agente que está usando Pedro. É interessante, não é? Porque minutos antes, o agente era o Espírito Santo que estava usando Pedro para falar as palavras: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E agora, minutos depois, Satanás está usando Pedro para dizer: Isso de modo algum te acontecerá. Pedro não queria ver a cruz na vida de Cristo. Por quê? Porque ele tinha medo da morte. Sabe, queridos, a gente fala mal dele, né? Coitado do Pedro, né? Se fosse você e eu, você já viu alguém morrer? É muito duro ver uma pessoa morrer. Mas você já viu alguém morrer crucificado? Pedro já. Pedro viu muitas pessoas morrerem crucificadas, porque esse era um costume romano. E as pessoas eram expostas publicamente.
As pessoas agonizavam. Amanhã ou na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre a morte de cruz. As pessoas, elas agonizavam por dias, muitas vezes lá. Se ouvia o eco dos gritos das pessoas sofrendo até chegar o momento da morte. Pedro viu muitas pessoas morrerem na cruz. E a cruz era o pavor da vida de Pedro. Você vai ver isso nas sequências de aulas nossas. Pedro era o camarada estilo machão. Não tinha medo de nada, encarava qualquer coisa. Estilo mandão. Mas quando falava de cruz, Pedro parecia uma criança com medo. Pedro não queria ver a morte diante dele. Pedro estava com medo. Por isso que ele vai chamar Jesus à parte e vai dizer: Senhor Jesus, não fala isso. De forma subliminar, ele vai dizer assim: eu tenho medo disso. Se tiver que encarar a cruz, estou fora. Se os meus discípulos, que são meus amigos, tiverem que encarar a cruz, estamos fora. A gente achava que nós teríamos seus cabos eleitorais, colocaríamos o Senhor no poder, mas o Senhor está falando de sofrimento e morte. Nós não estamos preparados para isso. É mais ou menos isso que Pedro está dizendo para Cristo. Se o Senhor quer fazer tudo isso, eu até respeito, mas nós não temos sangue, nós não vamos conseguir fazer isso. O senhor entende? O senhor já viu as pessoas morrendo lá? É isso que vai acontecer com a gente? É isso que você está dizendo? Então não dá para nós. Não fala isso. Tira isso da sua cabeça. O senhor está estressado. Vai descansar um pouquinho na casa da minha sogra. Deixa que eu cuido deles. Quando o senhor estiver melhor, a gente continua a nossa trajetória. O senhor vai ser coroado rei. O senhor vai reinar sobre Israel. O senhor vai ter um reinado longo. As pessoas vão amar o seu reinado. Pobre Pedro. Mal sabia ele do seu triste fim. Mal sabia ele de onde ele ia, para onde ele estava caminhando. Sabe, queridos, a aula de amanhã, ou a próxima aula, é uma aula muito difícil, porque ela vai falar do Calvário. De forma muito especial, ela vai falar da cruz do Calvário. Jesus, com muito carinho, trouxe os discípulos desde o mar da Galileia até Cesareia de Filipe, para dizer a eles a forma como eles morreriam. Eu sei que é difícil para você entender o que eu vou te dizer, mas aceitar o ministério é amar mais a Cristo do que a própria vida. Aquele que quiser ganhar sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de Cristo, acha-la. É difícil, não é? A vida eterna, queridos, tem um preço. E esse preço é bem alto. Porém, tudo vai passar. Quando eu era garoto, eu tinha uma pequena égua. Nós chamávamos ela de Petiça. E eu tinha um canivete que eu ganhei do meu avô. Eu tenho ele até hoje. E um dia eu fui cortar o casco da Petiça. E quando eu apertei o canivete, ele virou a navalha e cortou meu dedo. Doeu muito. Saiu muito sangue. Agora, nesse momento que eu estou gravando, eu estou passando o dedo sobre a cicatriz. A dor não existe mais, mas a cicatriz está aqui para me relembrar do episódio. As coisas ruins serão removidas da sua vida em pouco tempo. Você está entendendo? É verdade, Lucas? É verdade. Eu estou com 46 anos. Eu acho que se Jesus não voltar antes, mais uns 30 anos, não é? É pouco tempo. Já morri, acabou. Só aguarda a volta de Cristo. 30 anos é nada. Se o coronavírus me pegar, talvez menos. Não é? É tão pouco o que a gente vai viver aqui para desperdiçarmos a vida eterna. O que eu te digo é que daqui a 1000 anos, daqui a 500 anos, daqui a 100 anos, você vai passar o dedo na cicatriz e você vai relembrar de quão ruim foi o pecado,
quão mal foi o pecado. E essas cicatrizes serão suas credenciais para o universo todo, para outros mundos que ainda não experimentaram mal. As suas cicatrizes ajudarão a criar um antídoto ao pecado, que nunca mais se levantará pela segunda vez. Então, se você tem medo da morte, eu vou te dizer uma coisa: não tenha. A morte, ela é apenas o nada querendo parecer alguma coisa. O medo que você tem que ter é morrer sem ter cumprido o propósito de Deus. Todos nós temos um propósito. E amanhã ou na próxima aula nós vamos estudar um pouquinho sobre isso na cruz do Calvário. Quero orar com você e que você descanse. Coloque sua confiança nas mãos daquele que nunca falha. Ele está no controle da situação. Fique tranquilo, fique tranquila, porque no final, com Cristo, sempre tudo dá certo. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esta oportunidade. Que o medo que havia no coração de Pedro e dos discípulos seja removido do nosso coração, pois queremos confiar nossa vida nas tuas mãos. Tira de nós o medo da morte, porque os filhos de Deus não podem morrer. Somos eternos em Cristo Jesus. Estamos confiados nas mãos dele. E por mais que nosso cadáver esteja podre, assim como o de Lázaro estava podre, Jesus é totalmente capaz de nos reconstruir e fazer de nós pessoas novas para vivermos pela eternidade. Fica conosco, dá-nos a sua paz e dá-nos a certeza do seu chamado para o ministério, pois o fazemos em nome de Jesus. Amém.